O ex-ministro Antônio Palocci afirmou em negociação de delação premiada que fez entregas de dinheiro vivo ao ex-presidente Lula em pelo menos 5 ocasiões. As quantias entregues eram destinadas a despesas pessoais do ex-presidente. Valores mais elevados eram entregues no Instituto Lula por meio do ex-assessor de Palocci, o Blanislav Kontic. As provas, segundo Palocci, integravam a conta corrente que o PT tinha com a empreiteira Odebrecht, expressa na planilha Programa Especial Italiano do Setor de Operações Estruturadas da empresa, né? Da empresa. Italiano é uma referência, só para a gente lembrar aqui, a Palocci, como ele mesmo, né, confirmou em depoimento ao juiz Sérgio Moro. Eu começo, as informações são da revista Veja, né, foram divulgadas no início da tarde. Eu começo esse tema com você, o Carlos Andreasa, afirmação forte aí do ex-ministro Palocci, não? Pois é, e é aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir para encerrar essa história, ou não, porque não ouvir também encerra a história, da boca, por exemplo, desses caras do PMDB. Né? Alguém da linha de frente, um ex-ministro, não dá para negar a proximidade, né? O Palocci foi um dos escolhidos do Lula por muito tempo, inclusive combatido pelo José Dirceu, antes do advento Dilma é a terceira opção, quarta, sei lá, o Palocci seria o sucessor do Lula. Foi um escolhido, era o cara que conversava com o mercado, dava estabilidade, o criador da tal carta ao povo brasileiro. Não nos esqueçamos da importância, o Palocci é uma espécie de intelectual do petismo, né? Um dos primeiros prefeitos. Os projetos pilotos de corrupção do projeto de poder petista aconteceram também em Ribeirão Preto, onde o Antônio Palocci foi prefeito. Então, quando um cara como esse, dessa importância, vem e começa a falar assim, e vejam, a falar assim ainda fora de delação premiada. Nesse caso, seria supostamente um dos anexos que está em negociação. Mas aquela fala anterior, do pacto de sangue, foi uma confissão espontânea desse senhor em depoimento, em que ele, Palocci, poderia ter ficado calado diante do juiz Moro. Ele tinha esse direito. Não o fez. Hoje, aliás, se eu não me engano, no Estadão, acho que foi o Estadão, tem um documento, a foto de um documento que seria a pauta da reunião de pacto de sangue, em que estavam não só Lula e Emílio Odebrecht, como também Palocci, Dilma Rousseff e Gabriele, presidente da Petrobras. E aí tem lá os itens, né? Além do sítio de Atibaia, está o estádio do Corinthians. O estádio do Corinthians, como a reforma do sítio, seriam presentes da Odebrecht e da OAS ao Lula. Então, a gravidade imensa quando alguém como o Palocci vem e faz uma afirmação como essa. Que, uma vez que ele faça a delação premiada, precisa vir lastreada em provas. O que serve para o Temer serve também para o Lula, sem dúvida nenhuma. Tá? É preciso falar e documentar. O que você acha, Vera? Bom, eu acho que é o seguinte, neste tipo de crime, a delação acaba tendo um peso maior mesmo. E ainda mais quando ela corrobora outras delações e ela não entra em contradição com outras contribuições. Então agora o Palocci está fechando com o depoimento dele um elo que faltava. O Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, os outros delatores da Odebrecht disseram o quê? A gente tinha planilha italiano, a gente dava para o Lula e o nosso contato com o Lula era o Palocci. Na ocasião eu falei aqui, se o Palocci confirmar, você fecha um cerco, você fecha um elo de uma história contada da mesma maneira por corruptor e corrompido. Então você tem as duas pessoas dizendo, eu entreguei para o Palocci para ele dar para o Lula e você tem o Palocci. Sim, eu recebi e eu efetivamente levei para o Lula. Você tem uma história com começo, meio e fim. Além disso, outros delatores que tinham inside information, cuja delação pode não ter todo o peso de prova, mas que tem um peso de quem estava dentro, e a do Delcídio eu acho que é uma delação que entra nesse caráter. Se você for olhar lá, o Delcídio já dizia, quem leva o dinheiro do Lula é o Palocci. Ele dizia isso muito antes da Odebrecht delatar. Tá na delação dele textualmente que o Palocci levava dinheiro vivo para o Lula. Então, também é uma delação que
que é corroborada pela do Palocci. A mesma coisa do Léo Pinheiro, a mesma coisa o Casal Santana. O Casal Santana diz, foi o Palocci que nos procurou, foi o Palocci que combinou os pagamentos das campanhas no exterior, então isso deve estar presente na delação do Palocci também. Ela é uma delação muito importante porque ela vem fechando um monte de buraco que estava aberto por outras delações. Ela é uma espécie de última das delações, ela vem e fecha um monte de coisa que estava em aberto, que outros delatores tinham aberto. E isso vai ser importante, sim, porque no caso de crimes como esses, de colarinho branco, que não deixam recibo, esse tipo de coisa tem valido. Valeu no mensalão, por exemplo. Valeu aquilo que o Madureira falou, aproximação de datas, os pagamentos que coincidem com datas de votações, ou de projetos, ou de contratos de interesses das empresas. Então, por mais que você não tenha prova material ali, documento, aquela prova clássica, você tem jeitos de produzir provas que vão, sim, reforçar o que os delatores estão dizendo. Madu. Mais uma vez a questão das provas, né? Agora o Palocci está falando o que é óbvio. O que acontecia? Ele dava dinheiro vivo, né? Dinheiro em moeda contante para o ex-presidente Lula, fornecia grana para despesas pessoais, como fazem os traficantes, os mafiosos, os bandidos do mundo inteiro. Né? Eles, se você vai nos Estados Unidos e faz qualquer pagamento de monta relevante em dinheiro vivo, o cara já te olha desconfiado, ele já te olha achando que você comete algum tipo de ilícito, né? E é assim que funciona no mundo do crime, justamente para que você não tenha a famosa prova material, a prova real. Você dá em dinheiro para o camarada, pronto, aquilo ali, do ponto de vista do sistema financeiro, do sistema bancário, passa ao largo. E como a Vera falou muito bem, agora a questão é você juntar com outros testemunhos, outras delações, né, e cruzar e ver que é consistente. Agora, sempre vão dizer, não tem prova, não tem prova, não tem prova. É claro que não tem prova. Qual é o bandido que produz prova que o incrimine? Não existe. Um fato um pouco diferente foi, com certeza vocês não eram nem nascidos, mas eu já trabalhava nessa época, na época do Collor, do PC Farias, que o PC Farias pagava as despesas do Collor. Quer dizer, por interposta pessoa, as despesas do casal Collor de Mello, né, ele era casado com a dona Rosiane naquela época, eram pagas pelo PC Farias, que posteriormente foi arquivo queimado. E o Collor de Mello é senador por Alagoas, eu não sei se vocês sabem, mas ele é senador por Alagoas junto com o Renan Calheiros. Mas foi uma outra fórmula, foi outra forma de você receber benefícios, né? Ou seja, roubar dinheiro público, usar dinheiro público em seu próprio benefício. O Lula preferiu fazer o caminho mais direto, através do Palácio, usando dinheiro vivo. Para mim isso é prova mais do que suficiente, né? O que eu estou achando é o seguinte, ao Lula só resta a cadeia. O meu grande temor é justamente agora, nesse interregno, nesse espaço de tempo agora, eles derrubarem, o Supremo Tribunal Federal derrubar a prisão na segunda instância, que seria o fim da picada. Tem mais Lula aqui para a gente encerrar esse bloco e eu já passo para você, Andreasa, eu vi que você quer falar ainda sobre essa questão. Um outro ponto levantado depois do segundo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro foi a falta de comprovação do pagamento de aluguel do apartamento usado por ele ao lado do local, né, onde mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Suspeita é que o imóvel tenha sido pago com propina da Odebrecht. No depoimento, Lula chegou a jogar a responsabilidade para a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que faleceu em fevereiro, né? O petista prometeu revirar o baú para entregar os comprovantes da quitação do aluguel, viu, Andreasa? Então, Patrick Santos, eu vivo de aluguel, né? Tenho lá todos os meus depósitos, o pagamento pro proprietário, né? Tudo documentado. Né? É um cuidado mínimo que a pessoa tem. Inclusive o pagamento do IPTU, todas as responsabilidades de quem paga aluguel. É porque o Lula não tem essas preocupações. Quem se preocupava com isso era a dona Marisa, né? Que já não está mais entre nós. Vocês vejam o seguinte: isso que o Palocci, esse quebra-cabeça que o
Palocci fecha, como bem disse a Vera, né? Ele é uma forma de chegar à prova, né? De fechar o cerco contra alguém. Né? É a corrupção clássica, né? É a corrupção verificada, aquela, inclusive com triangulação, superfaturamento de obra, etc. e tal. O que eu tenho muita dúvida se leva a algum lugar e que eu acho pouco crível é isso que a Lava Jato tem investido colateralmente, mas o Janot principalmente, de transformar doação eleitoral feita há muitos anos, né, por empresas legais, declarado, está lá o troço declarado, e aí depois, por algum outro motivo, a vida daquele que doou, do empresário, se complica, e aí ele firma um acordo de delação premiada, e ele é o criminoso, e ele está acuado, ele precisa se defender e buscar uma alternativa para si, e ele diz, de repente, ele converte, que aquilo que ele pagou legalmente, declaradamente para um político, na verdade era propina, né? E isso é que eu acho muito perigoso, inclusive para o sistema eleitoral. Foi por esse motivo, por causa disso, que nós estamos nessa situação que nós estamos em termos de financiamento eleitoral. É uma discussão importante a fazer. A Vera atalhou bem. Se você quer acusar alguém disso, mostre o benefício que decorreu. Mostre onde essa propina se verificou, qual foi o benefício que o empresário teve. Porque do modo como está sendo feito é a criminalização, e isso é péssimo. Não estou dizendo que os políticos não colaboram para isso. E não estou dizendo que isso não possa ter acontecido. Mas sem a contrapartida verificada, é criminalização da atividade política. Dá em populismo, dá em personalismo, reforça figuras, inclusive como Lula. Só voltando na coisa do Lula e do apartamento, ele se contradisse totalmente, né, nesse momento, porque o Moro foi na veia, falou, tudo bem, se era um aluguel e não uma propriedade disfarçada como os outros imóveis, cadê os recibos do aluguel? Ah, não sei. E aí falou, então por que estava no nome do senhor Glauco? Esse Glauco vem a ser, não qualquer pessoa, o sobrinho do Bunlai. Quer dizer, não é uma pessoa lá de São Bernardo, curiosamente, sobrinho do Bunlai. Era dele? Por que estava no nome dele? Porque ele é o dono do apartamento. Aí ele pergunta, ele comprou da dona Helenícia? A Helenícia é a pessoa que o Lula disse que ofereceu o apartamento para ele, Lula, em 2010. Depois que o marido morreu, sei lá o quê. Ou seja, aí ele fala, doutora, aí eu já não sei. Quer dizer, não para em pé, entendeu? Ele usava, os seus seguranças usavam esse apartamento, depois ele usava, e ele não sabe quem pagava o aluguel, não sabe de quem era o apartamento, não sabe nada. Não dá, né? Não dá. Olha, querida, não sei nada. Não sei nada.